Você já deve ter ouvido falar que o Brasil está envelhecendo. E é preciso falar sobre esse assunto. E esse é o assunto do videocast de hoje, então não sai daí. O videocast Viva Saúde de hoje já está no ar. Nós precisamos falar sobre um assunto importante. O Brasil está envelhecendo. Eu quero te passar alguns dados que comprovam essa frase. As projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontam que durante o século XXI, a parcela dos brasileiros que têm mais de 65 anos aumentará dos atuais 12 milhões e meio para quase 50 milhões. E eu quero falar sobre esse assunto com duas especialistas que lidam com esse assunto todos os dias. Vou receber hoje no videocast Viva Saúde a doutora Letícia Heidmann, médica geriatra, e a doutora Giglioli Romancini Lin, vamos falar o nome completo, né, doutora? Sim. Médica de família. A gente vai entender como que essas duas especialidades se complementam para que possa ser promovida a qualidade de vida do idoso. É preciso pensar nesse assunto justamente porque o Brasil está envelhecendo. Essa frase parece impactante, e ela é de fato, né? A gente calculou muito bem falar ela aqui no início do programa, porque as pessoas precisam entender como lidar com o envelhecimento, com qualidade de vida. Quero lançar uma pergunta aqui para vocês duas, peço que as duas respondam a respeito disso, porque o envelhecer com qualidade começa na juventude. Isso é verdade, doutora Letícia? Sim. Obrigada aí pelo convite, né? Gostei muito de poder estar falando aí sobre qualidade de vida, que é uma coisa que eu prezo bastante, né? Acho que o importante da gente envelhecer é envelhecer realmente com essa qualidade, que os idosos mantenham sua independência, mantenham autonomia, né? Porque não adianta a gente tentar trabalhar para aumentar a expectativa de vida do país se esses anos a mais forem anos de dependência, com uma qualidade de vida ruim, às vezes trazendo até algum tipo de sofrimento, né? Então, sim, né? Todas as coisas que a gente faz durante a nossa vida vão pesar na nossa terceira idade, né? Então, se eu fui uma pessoa ativa, fiz atividade física, fui estimulada cognitivamente, evitei cigarro, evitei abuso de bebida alcoólica, né? Tive um controle alimentar, né? Tudo isso, com certeza isso vai ser de grande impacto na terceira idade, né? No envelhecimento de cada pessoa. Então, muitas vezes as pessoas ainda procuram por pílulas mágicas para um envelhecimento saudável, mas o que vai gerir é como cada um se comporta, né? Como cada um leva a sua vida. E por mais que quanto mais jovem a gente comece, esse tipo de comportamento seja melhor, sempre é tempo de mudar, né? Então, se eu com 60 anos resolver começar a fazer uma atividade física, isso vai impactar também nesse meu processo de envelhecimento, né? Positivamente, né? Obviamente, mas o ideal é que a gente comece sim na juventude. O quanto antes, mas sempre é tempo de começar. Sempre né? é tempo. Não é porque eu não me atentei a isso antes que não vai valer. Vai valer sim, Isso. Né? Doutora Giglioli. Como é que tu enxerga isso, assim, esse posicionamento? Ok, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer enormemente a oportunidade de estar batendo esse papo com vocês e aprendendo também com a doutora Letícia, geriatra, especialista em saúde do idoso. Como tu mesma me apresentaste, eu sou médica de família e comunidade. E a medicina de família, ela lida com todos os públicos, então desde o nascimento, desde a infância, até os últimos dias de vida. E de fato não dá para falar de envelhecimento saudável sem cuidar da saúde aí na juventude, criando hábitos saudáveis e também atuando preventivamente. Até gostaria de citar 4 tipos de abordagem preventiva que nós temos na medicina de família e que vem muito ao encontro desse tema que a gente está abordando. Existe a prevenção primária, que seria o fato de mudar o estilo de vida, de praticar atividade física, de cuidar com relação ao ganho de peso, à obesidade, de cessar o tabagismo, de apoiar a vacinação. Existe a prevenção secundária, que seria
fazer os rastreamentos, então, para detectar precocemente as doenças. Existe a prevenção terciária, que seria a reabilitação das doenças crônicas, e ainda a prevenção quaternária, que seria evitar a iatrogenia, ou seja, quando o excesso de medidas médicas, diagnósticas e terapêuticas fazem mais mal do que bem. Então, não tem como a gente falar de envelhecimento saudável, de saúde do idoso, sem falar em prevenção, independente do nível dela. A gente percebe que é bem, não complexo, né, mas é amplo, bastante amplo, né? Essa abordagem ela tem que ser ampla, ela tem, não é simplesmente a consulta médica, mas tem que ter esse olhar global, né, integrado. E o interessante é o que justamente tanto a doutora Letícia, que é geriatra, quanto a medicina de família, elas são especialidades generalistas, ou seja, que buscam ver a pessoa de forma holística como um todo mesmo, não fragmentá-la. Sim. Porque a fragmentação do cuidado também expõe essa pessoa a riscos mesmo de iatrogenia, como a gente tinha falado, né, Letícia? Então, esse olhar generalizado, generalista, de uma pessoa que coordena todo esse cuidado, independente dessa pessoa acessar diferentes níveis de atenção, ser submetida a diversos prestadores de cuidado, ter uma pessoa para cuidar dela nesse processo de envelhecimento é fundamental. Sim, porque mais do que saber o que fazer, a gente tem que saber o que não fazer também, né? Importante então, também, porque né? muitas vezes a gente acaba vendo realmente pessoas fazendo exames preventivos desnecessários, às vezes gerando resultados que a gente chama de falsos positivos, que são resultados, um resultado positivo para uma certa doença que na verdade foi um erro, né, do exame, e gerando aí diversas outras, gerando uma cascata aí de diversos outros exames, tratamentos, né, que podem ir gerando outras complicações para a pessoa e, né, de um exame que lá inicial que a pessoa não tinha nem indicação de ter feito, né, então a gente precisa perceber que o envelhecimento saudável, né, a promoção do envelhecimento saudável, que é uma coisa até que a Sociedade Brasileira de Geriatria fala muito sobre isso, está mais realmente relacionado a um bom acompanhamento médico, a um médico de confiança, né, que às vezes possa gerir a saúde da pessoa, indicar o especialista necessário na hora necessária, e também que consiga dizer o que a pessoa deve fazer para prevenção, né? Tanto dessa parte de prevenção primária quanto dessa parte de rastreios, né? Que seria a prevenção secundária, mas que também consiga dizer, olha, acho que já estamos passando do limite aqui nessa parte aqui também, né? Então acho isso bem importante. Ter esse equilíbrio, né? Exatamente. É ter a orientação dos profissionais envolvidos que são especialistas no assunto para que possam orientar sobre até onde deve ir e o que não é indicado naquele momento, né? Deixa eu perguntar algo para vocês. A gente fala aqui muito sobre consciência, sobre a abordagem holística, né? Ou integral, ou global. E isso envolve também a família do idoso. Primeiro, eu quero perguntar o seguinte. O idoso, ele está mais consciente? Porque à medida que vai envelhecendo o país, a expectativa de vida vai aumentando. Cresce também essa consciência e a família, ela tem acompanhado isso? Ela tem se dado conta de que o papel dela também é incentivar o idoso a ter essa autonomia, a buscar essa prevenção? Eu acho que ainda é variável, né? A gente vê famílias, né, tendo esse acompanhamento no sentido de ter um incentivo, né, de conseguir ajudar nessa promoção do envelhecimento saudável, mas às vezes a gente ainda encontra uma coisa meio paternalista de querer fazer as coisas pelo idoso, porque não tem mais idade para fazer isso, porque não pode mais, porque não deve mais, né? Então querendo mandar naquela situação, né? E assim, claro que às vezes a gente percebe que o idoso já não tem às vezes tem alguma doença realmente, né, uma comorbidade, compromete algum grau de dependência ou de comprometimento da autonomia.
mas mesmo assim a gente ainda tem que incentivar ele a fazer algumas coisas, né? Incentivar, às vezes, a se manter junto, né? Deixando ele fazer algumas atividades, para isso também ajudar nessa questão de evitar, às vezes, uma total dependência, né? Ou algo nesse sentido. Mas eu acho que ainda é bem variável, ainda assim. Tem que melhorar isso. Isso. E pensando também nessa questão de a família estar envolvida, uma coisa que a gente precisa lembrar também nessa parte da promoção do envelhecimento saudável é que muitas vezes, assim como a família está envolvida, na parte da saúde, não só o médico deve estar envolvido, né? Então é importante um educador físico, um nutricionista, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, né? Então a gente vê também que nessa questão do envelhecimento saudável, ou mesmo, né, num paciente que já envelheceu, né, a gente vê a importância também da equipe multidisciplinar no tratamento desse paciente. Até porque tem essa questão de quanto mais autonomia o idoso tiver, mais qualidade de vida também a família vai ter, né? E até gostaria de puxar o gancho de falar que a família, ela é parte desse processo mesmo e ela tá diretamente ligada também à saúde da pessoa idosa. Na medicina de família, nós temos algumas ferramentas de abordagem familiar mesmo, que buscam entender a dinâmica, porque às vezes o processo de adoecimento está diretamente ligado a algum desajuste na dinâmica familiar. Sim. E da mesma maneira também entender que essa pessoa, esse idoso, também está inserido dentro de uma comunidade. Então, existem diversos fatores externos que influenciam, impactam diretamente na saúde dele. Às vezes a ocupação que ele ainda mantém, às vezes o vínculo social, às vezes o vínculo religioso. Então, por isso é importante da gente abordar também a família para que ela participe na construção da qualidade de vida desse idoso e enxergá-lo, repito, como um todo mesmo, entendendo que ele não é apenas um ser biológico que tem demandas, doenças físicas, mas é uma pessoa que também tem demandas psicológicas muito prevalentes nessa idade, demandas sociais e até mesmo demandas espirituais, por que não? Sim. A gente precisa abordar tudo isso nessas consultas. Tirar do idoso a autonomia, e muitas vezes até por medo de que ele se machuque, que ele se prejudique, né? Isso pode acarretar em maiores problemas, em outros problemas que não existiriam se ele tivesse autonomia, se ele tivesse um incentivo para que estivesse mais integrado à sociedade. Porque como a doutora Giglioli falou, né? Sim. Eu também. Muitas vezes ele mantém uma atividade de trabalho porque precisa, necessidade, né? Mas até que ponto a própria família incentivando esse idoso, né? A manter a funcionalidade. Isso. Né? A gente percebeu isso muito claramente agora na pandemia, né? Então, que não teve nem relação com a família, né? Mas pela doença em si, aconteceu de grande parte dos idosos se isolarem, né? Diminuírem suas atividades. Então a gente percebe pacientes com síndrome demenciais com piora importante da cognição, da memória, né? Os pacientes às vezes que tinham algum grau de dependência ou algum grau de dificuldade de mobilidade, com uma piora muito importante porque deixaram de fazer fisioterapia, deixaram de fazer alguma atividade física, frequentavam pilates, né? Uma incidência, né? Uma frequência muito grande de transtornos psiquiátricos, principalmente ansiedade e depressão, né? Por essa questão do isolamento mesmo, né? Sim. A gente é um ser sociável, né? Sim, então, assim, muitos idosos que cuidavam dos seus netos deixaram de cuidar, que participavam de algum trabalho, largaram o trabalho. De grupos, né? De grupo, idosos. Voluntários, né? Deixaram de fazer muitas coisas, deixaram de ter uma reunião familiar com mais constância, de se reunir com seus amigos. Então a gente percebe assim, às vezes, né, sem levar individualmente para essa questão familiar, mas só de perceber da pandemia a gente já consegue perceber o grande impacto que gerou. Sim. Tanto na parte psíquica, né, quanto na parte funcional do idoso e também na parte cognitiva.
Eu queria falar um pouquinho sobre a especialidade de cada uma. Vamos falar sobre medicina de família. Porque é um termo assim, que remete ao médico de família, né? Que era tradicional nas famílias, né? Ele visitava, ele acompanhava. Isso? Tem alguma relação com essa prática, doutora? É isso mesmo, é o resgate do médico de família, da figura daquele médico de referência que coordena a saúde da pessoa e da família ao entorno. Então, sem dúvida, é uma especialidade médica ainda pouco conhecida. Nós temos, não chegamos a 6 mil médicos de família no Brasil, o que, se a gente fizer aí uma proporção com relação à nossa população, é um número muito pequeno, e sendo que a maioria desses especialistas estão concentrados na região sudeste. Mas realmente é um resgate dessa medicina de família, desse médico que coordena toda a atenção, que olha para o indivíduo de forma global, como tu falaste, holística, que coordena o cuidado, ou seja, a partir do momento que eu entenda que tal demanda, que tal doença precisa de um especialista focal, de um subespecialista, a gente encaminha, mas referencia e recebe novamente, pode encaminhar para o hospital, mas não perde o cuidado, a continuidade, a longitudinalidade, e vê essa mesma pessoa ao longo da sua vida. Então, a gente vai envelhecendo junto com a pessoa que está sendo submetida aos nossos cuidados. Conhece todas as peculiaridades da família, né? Isso, e se trata de um atendimento que não é centrado apenas em domicílio, porque às vezes isso remete, né? Sim. O médico de família é aquele médico que vai na casa. Não somente a gente atende em ambulatórios, em clínicas, pode atender em hospitais. Porque isso era muito comum, né? Era muito comum o médico ir visitar o domicílio mesmo, né? Mas hoje, sempre que possível a gente já vai. não dá mais conta, né? Já tem muita gente. Sim. Mas isso acontece também, doutora? Sim, de visitar existe. E o teu trabalho, ele também, eu acredito que da doutora Letícia também, mas participa diretamente daquele contexto cultural daquela família. Chega a impactar nisso, assim, de alguma maneira a influenciar para que boas práticas sejam incorporadas ao dia a dia daquela família? Sem dúvida. E quando a gente vai na casa da pessoa, nem sempre é possível, mas é uma experiência muito rica. Às vezes a gente consegue descobrir aí o processo de adoecimento de uma casa olhando para a estrutura familiar, olhando até para rede de esgoto, por exemplo, de encanamento, né, de água tratada. Então, são coisas muito simples ainda, mas é muito valioso esse contato que a gente pode ter com a pessoa e com a família lá no núcleo familiar dela. Sim. Doutora Letícia, quando começa a faixa etária do teu paciente? Então, não existe assim uma idade mínima, né, para consultar com geriatra. A maioria das pessoas mais jovens que costumam procurar o geriatra realmente estão em procura de um envelhecimento bem-sucedido, de um envelhecimento saudável, e está em procura realmente de um médico para manter a longitudinalidade. Isso. do cuidado, né? Mas assim, a maioria dos pacientes ainda que procuram geriatra são os pacientes idosos, né? E aí a gente atua em outra frente também, né? Que a gente tem duas frentes principais, assim, dentro da geriatria, que seria realmente da promoção do envelhecimento bem-sucedido e o gerenciamento da saúde do paciente idoso, né? Então, geralmente é um paciente com várias comorbidades, polimedicado, às vezes com medicações que são inapropriadas para aquela idade, ou com... Ou interagem entre si, né? Isso, ou com interações que são inadequadas, né? Porque às vezes vai num médico, prescreve uma coisa, aí vai no outro, não lembra mais do que tomou, daí prescreve outra coisa, né? Então acaba juntando, às vezes, medicações de diversos médicos diferentes e não só por culpa dos médicos, às vezes, né? Na prescrição, assim, mas às vezes pelo paciente não saber dizer todas as medicações que usa, né? Então todas essas situações acabam interferindo nesse tipo de questão, e aí a gente também também está apto a fazer esse cuidado, né, do gerenciamento centralizar, de certa forma, esse tratamento, ou esses tratamentos, esse atendimento, né, à saúde do paciente.
Quais os principais desafios hoje da pessoa idosa em sociedade? Eu acho que tá nessa questão da autonomia mesmo, assim, né? A gente percebe que parece que já não vale tanto a opinião da pessoa idosa, né? Que agora envelheceu e tem que fazer o que o filho quer que faça. Então, é uma situação complicada, assim, né? Eu entendo que, claro, que os núcleos familiares, às vezes o paciente ainda tem uma autonomia, mas já não tem mais uma independência, né? Porque a gente precisa dividir, separar isso também, né? A autonomia está muito relacionada com a capacidade dele de tomar decisões e a independência está muito relacionada com a funcionalidade em si, né? Então, o fato de caminhar, de conseguir sair sozinho, né? Então, às vezes, a autonomia dele quer algumas coisas que a independência dele não proporciona, né? Então, é difícil isso também. E aí, a gente precisa também trabalhar isso na cabeça da pessoa idosa, né? Então, eu acho que talvez isso também seja uma dificuldade importante aí do processo do envelhecimento. E, claro, essa inserção na comunidade de modo geral, né? Ainda existe um preconceito, assim, né? Com a pessoa idosa, no sentido de que já não vale mais muito a opinião dela, no teu tempo não era assim, né? O mundo evoluiu de uma maneira muito rápida aí nos últimos anos, então esse perfil do paciente idoso de hoje é um perfil muito diferente, né? Das pessoas que vêm surgindo dessas novas gerações, sim, né? Então parece assim que nada mais do que eles têm como se eles não tivessem mais nada a acrescentar. Né? E é isso que eu acho que são as maiores dificuldades. Um grande desafio também que eu gostaria de lançar aqui é muitas vezes não planejar a respeito da história natural da doença crônica que a pessoa pode ter. Em se tratando de diretivas antecipadas de vontade, de saber que um idoso com uma doença que pode levar potencialmente à morte, que tipo de terapia ele está disposto a se submeter, quais são os desejos dele para o fim de vida. Então, puxar um pouco dessa questão da medicina paliativa também, né, doutora Letícia? De fato ser a morte ainda um tabu. É um grande tabu, né, doutora? assunto, isso, a ser escondido mesmo no seio familiar. E aí fica aquele sigilo, o idoso às vezes sabe que está doente, sabe que a doença vai levar à morte invariavelmente, mas ninguém comenta entre si, né? Ninguém sabe. Mas qual seria a melhor conduta, assim, para a família, para quem está nos assistindo que tem um idoso, que gostaria de fazer essa abordagem, gostaria de conduzir isso de uma maneira mais leve? Que orientação se pode dar? Eu acredito que uma conversa simples para tentar entender quais são as expectativas, os desejos diante de uma doença potencialmente fatal, de uma forma até leve, mas a gente já consegue descobrir, né, o que a pessoa está disposta a ser submetida. E se a família às vezes tem muita dificuldade, trazer isso para o médico para que ele ajude. Existe até uns baralhos fantásticos, assim, parece um joguinho. Bem lúdico, assim. Bem lúdico, mas que fala, assim, uma pessoa no final da vida, onde é que ela gostaria de estar, em casa, num hospital, numa UTI, de quem que ela gostaria de receber visita, o que ela espera daquele tratamento. Então, é claro, a gente está totalmente à disposição para auxiliar nesse processo, de às vezes até acionar a equipe, outros membros da equipe, como psicólogos. Mas falaste em desafio, isso me veio muito à mente, muito claramente. A gente lida com doenças potencialmente fatais e a gente não tem conseguido falar ainda a respeito dessa finitude, dessa terminalidade e o que faria sentido para a pessoa, né? Sim, eu imagino que como já existe um preconceito em cima do envelhecer, em cima do elemento morte, né? Isto. Finitude é mais difícil ainda de abordar, né? Que tipos de doenças acometem mais o idoso nessa fase da vida? A gente tem uma frequência grande de doenças psiquiátricas, né? Então, depressão e ansiedade são diagnósticos bem comuns nessa faixa etária. E aí a gente vai ter
uma gama de doenças cardiovasculares, né? Hipertensão, insuficiência cardíaca, doença coronariana, né? Infarto, doenças relacionadas também à parte vascular do sistema nervoso central, AVC, né? Doenças metabólicas como diabetes. E outras doenças osteoarticulares, né? Então, a gente tem muitos pacientes com artrose, dores articulares, dores crônicas, né? Levando a dores crônicas. Então, eu acho que são as doenças que a gente tem com mais frequência. Assim. E onde entra a prevenção nesse processo? Porque a gente começou falando sobre envelhecer com qualidade. A gente sabe que envelhecer é um processo natural, né? Embora as pessoas parece que estejam correndo disso, mas depois a gente vai falar sobre isso melhor. Falamos em qualidade de vida no processo de envelhecer, finitude. O que pode ser prevenido? O que pode ser prevenido, doutora? Primeiro contigo. Então, por exemplo, doenças na idade adulta, como hipertensão arterial, quando não adequadamente tratadas, podem fazer com que a pessoa ela tenha o coração fraco, inchado no final da vida. Então, a prevenção começa lá no início mesmo, na fase adulta jovem, né? Ainda tem muito tempo, ainda há muito a se fazer em se tratando de doenças que têm uma evolução aí desfavorável de grande morbidade quando não tratadas adequadamente, né? Então eu diria isso, prevenir essas doenças muito prevalentes na idade adulta, controlar o peso, praticar atividade física, estar de olho no calendário vacinal, porque uma miríade, uma infinidade de doenças são preveníveis aí através da vacinação. E sem dúvida, quando a doença já está instalada, reabilitar da forma mais precoce possível, acionar os outros membros da equipe, como fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, como a doutora Letícia falou, da importância da equipe multidisciplinar, para justamente prevenir agravos dessa doença que já está instalada. A gente falou sobre a questão de doenças psiquiátricas, né? A prática de atividade física pode, inclusive, contribuir para uma melhor qualidade de vida nesse sentido. Eu gostaria de falar de outro aspecto desse tópico, que é a automedicação. Queria te perguntar, doutora, como que funciona isso? Porque eu acredito que seja comum, assim, né? Quando começa a lançar mão de algum recurso, assim, e muitas vezes não tem o acompanhamento médico, acaba se tornando um grande problema, né? Gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. Acho que as medicações mais utilizadas nesse contexto, né, de automedicação são analgésicos, né, e aí a gente se preocupa extremamente com o uso dos anti-inflamatórios, porque são medicações que aumentam o risco de falência renal, aumentam o risco de úlcera gástrica, né, e aumentam bastante o risco cardíaco também. E aí, às vezes, a gente pega pacientes utilizando essas medicações, assim, diariamente, né? Então, são remédios que preocupam bastante, né? Pelos riscos que eles trazem. E outra gama de medicamentos que eu percebo bastante também sendo utilizadas dessa maneira são essas reposições vitamínicas, assim, né? Polivitamínicos e ômega e, né? E vários tipos de vitaminas que a gente encontra na farmácia, né? E que é fácil de comprar também, né? Fácil de comprar, né? Na farmácia tá lá, tá aqui exposto, tá na promoção, né? Tu vai comprar uma coisa, o atendente já te oferece aquilo também. Qual a consequência, doutora, de fazer uso de indiscriminado de um Então, a gente sabe que numa alimentação saudável, não precisa nem ser tão saudável assim, né? Mas uma alimentação razoável, assim, né? A gente já consegue a maior parte dos nutrientes, né? Na população idosa, o que a gente vê que tem um pouco de evidência de reposição seria principalmente do cálcio nos pacientes que têm osteoporose, osteopenia, né? Mas tem que ser diagnosticado, né?
vitamina B12 quando baixa, vitamina D, né, principalmente quando baixa, ou nesses casos realmente de maior risco, como paciente com osteoporose, né, e hoje é basicamente isso, né. Claro, a gente vai ter pacientes com cirurgia bariátrica, e aí são outros contextos que a gente precisa avaliar. Mas a reposição indiscriminada dessas vitaminas, além de não ser considerado um medicamento, ele é considerado um suplemento, ele não tem uma regularização da Anvisa, né? Então, o tamanho do comprimido não tem uma regularização, não tem um padrão, né? Existem casos relatados de pacientes que tiveram engasgo, então até indo a óbito por causa disso, né? E além disso, já tem algumas descrições, assim, de aumento de risco de AVC e até outras doenças nesse mesmo contexto com o uso indiscriminado de polivitamínico. E aí eu chamaria atenção até aos fitoterápicos, aos medicamentos considerados naturais e que muitas vezes interagem com outros medicamentos, diminuindo a absorção, a eficácia, o princípio ativo de determinado medicamento e às vezes alteram até coagulação, podem trazer um impacto que a gente nem imagina, né? Mas nem considera como medicamento, porque afinal de contas é natural. Então a gente precisa estar atento para isso. Também para os suplementos alimentares utilizados indiscriminadamente e os fitoterápicos também. Sim, até por não ser medicamento, parece inofensivo, né? Mas é importante esse esclarecimento. Tem um outro ponto, já que a gente falou sobre a suplementação, que é a mudança do apetite do idoso. Sim. Ele enfrenta isso também, né? Então, o idoso que está nos assistindo, muitas vezes pensa, poxa, então é por isso que meu paladar mudou, que eu não gosto mais de certos alimentos, não tenho fome. E muitas vezes utilizam esse recurso para suplementar mesmo, né? Para repor uma necessidade que acaba não adquirindo com o alimento. Como lidar com isso? Na verdade, assim, a gente tem que tentar ter um controle alimentar, né? Às vezes, como eu falei, um acompanhamento multidisciplinar com uma nutricionista é uma coisa que ajuda bastante, né? Claro, a gente vai tentar ter um controle alimentar no sentido que eu quero dizer, eu sou um paciente diabético, eu vou evitar açúcar, eu vou evitar alimentos refinados, que aumentem muito o açúcar, a glicose do meu sangue, né? Mas eu também vou ter uma certa... não vou ser nem 8 nem 80, assim, né? Vou ter uma certa tolerância, né? Sabendo que realmente o paladar do idoso muda, que tem uma aptidão maior pelos carboidratos, né? Então a gente sabe que tem esse tipo de alteração com o processo do envelhecimento, por alterações mesmo das papilas gustativas, e isso é bem comum, assim, de a gente perceber, né? As pessoas costumam dizer, isso já não é tão bom igual quando eu era nova, né? Então é uma coisa, assim, que a gente vai precisar adaptar, às vezes, consistência, às vezes gosto, às vezes o tipo de alimento, porque no almoço tem que comer arroz com feijão, né? Às vezes a gente adapta, faz alguma outra coisa, algum outro tipo de alimento que a gente consiga ter um aporte do carboidrato, que a gente consiga ter um aporte da proteína, né? Da gordura, que seja uma refeição completa, mas às vezes mudando um pouco pro paladar do idoso, assim. Essa questão cultural, ela interfere, a gente já falou aqui, que interfere diretamente no processo de prevenção, de cuidado, né? Como lidar com isso de uma maneira mais eficaz, que tenha melhores resultados? Porque a gente sabe que mudar totalmente o comportamento, e aí como tu falaste, né, muito bem, sem extremos, sem extremismos, né? Porque quando a gente pensa no extremismo, já surge uma barreira. Mas como lidar com essa questão cultural envolvendo a família, envolvendo o idoso, a casa, o lar, né? Para que possa contribuir, para que ele comece a entender a família também. O primeiro passo é entender essa dinâmica familiar, é um médico de fato estar interessado de entender como é aquele ambiente de maneira cultural. Não adianta a gente no consultório médico dar aí um monte de orientações que quando fechar a porta e a pessoa e o familiar forem embora, eles simplesmente não vão acatar, né, se essas recomendações elas forem vãs.
Então, é importante tentar entender de fato como aquela família funciona, como que é a dinâmica dentro de casa, como que é o núcleo familiar, e tentar também entender de forma mais individualizada os membros da família, porque às vezes alguns membros exercem uma influência diferente sobre os outros, né? Então eu diria que para que a gente de fato consiga orientar adequadamente e que essas mudanças e que esse encorajamento com relação à autonomia tenham mais validade, é muito importante a gente querer conhecer de fato como cada uma das pessoas é. Até para agregar, né, eu acho, porque é só a gente ver, por exemplo, uma dieta, né? Se eu tenho que fazer uma dieta e ninguém mais na minha casa faz, é mais difícil. É mais difícil, né? Então, se os outros membros da família começam a atuar também nessas mudanças de estilo de vida que a gente diz, né? Que são coisas que ajudam bastante na prevenção de modo geral, na promoção do envelhecimento saudável, fica mais fácil, né? De todo mundo seguir nessa mesma linha. Tem algo assim que a gente tem percebido na sociedade, que é o fato de que as pessoas não querem envelhecer. Elas querem uma longevidade, mas não querem envelhecer. Elas não querem ter o aspecto de uma pessoa idosa, né? Como vocês lidam com isso? Porque isso tem um fundo comportamental muito forte, né? De buscar recursos e não aceitar esse processo de envelhecimento. Como que vocês lidam, inclusive como pessoas, assim, né? Como é o posicionamento pessoal de vocês, assim, frente a essa realidade? Que o envelhecimento, ele não é sinônimo de doença, ele é uma etapa da vida da pessoa e a gente precisa tentar encará-la de forma mais natural possível. E o fato desse idoso estar procurando ser cuidado por um médico, ter alguém que o assista de fato, já vai fazer com que uma série de doenças sejam evitadas e muita dor de cabeça aí seja de fato prevenida. Então a gente sabe que tem essa questão cultural muito forte mesmo, uma vontade de fato não envelhecer, do medo do envelhecimento, de frear o processo. Mas se a gente entender isso como uma etapa importante da nossa vida e tentar levá-la da maneira mais saudável e natural possível, a gente consegue mitigar aí a dor e o sofrimento. Acho que a dermatologia tá aí pra isso. Os procedimentos estão aí pra isso, né? Não é de todo ruim, né? Não, com certeza não. Mas o que eu percebo. Mas equilíbrio é importante. Eu acho que a gente precisa buscar o que tá por trás daquela pessoa, né? E querer essa juventude a todo custo. Né? Então, claro, às vezes é uma preocupação natural, eu quero ficar mais bonita, eu quero ficar menos enrugada, tudo bem, e aí se a gente começar a perceber que tem algum fundo patológico nisso, né, eu não quero envelhecer de jeito nenhum, né, então talvez isso seja uma coisa que a gente precise começar a trabalhar, às vezes até com terapia, né, coisas nesse sentido. Agora, de modo geral, eu percebo que o paciente que procura esse tipo de procedimento, de medidas para ficar mais jovem, costuma ser um paciente que se cuida mais também. É um paciente que pratica mais atividade física, está mais preocupado com o seu padrão alimentar, né? Então é um paciente que está mais disposto a fazer outras medidas durante a sua vida também para manter esse envelhecimento saudável de modo geral, né? Que não adianta eu estar com o rosto todo esticadinho e não conseguir andar porque eu tenho um joelho, né, todo cheio de alterações, todo, né, com dor, com problemas, né? Então eu percebo assim que geralmente é um perfil de paciente que realmente procura um cuidado maior com a sua saúde de modo geral. Interessante, quando tem esse equilíbrio é super saudável, né? Falando sobre o diagnóstico, né, exames que são pedidos com frequência para esse paciente, quais seriam esses exames assim, que precisam ser feitos com uma certa regularidade, com acompanhamento? Alguns exames são variáveis de acordo com diagnósticos de base que o paciente já tem.
né? Então, é um paciente diabético, é um paciente hipertenso, é um paciente que tem um infarto prévio, né? Isso tudo vai variar também de acordo com as doenças que o paciente já possa ter. De modo geral, a gente tem alguns screenings que a gente pode fazer para a população de acordo com a idade, né? Claro que precisa ser conversado com o seu médico caso a caso, né? Para ver se realmente tem indicação ou não. Mas a gente tem alguns exames como mamografia, colonoscopia, rastreamento de câncer de próstata, densitometria óssea, que é para osteoporose. É importante que essa questão do check-up é aquilo que a doutora Letícia está falando. Não é uma receita de bolo, deve ser individualizada e os riscos e os benefícios, eles precisam ser pesados, precisam ser colocados na balança, né? Sim. Mas o médico aí generalista, o médico de referência, vai estar atento aos exames a serem melhor indicados para esse público. Em geral, esses rastreamentos de neoplasia, de câncer e de osteoporose, né? E aí vai variar de acordo com a idade, assim, né? E claro, os riscos, né? Um paciente que tem um alto risco cardiovascular vai ter indicação de fazer um teste de esteira, né? Então, mas, por exemplo, o teste de esteira não é um exame que deve ser solicitado para a população geral, né? Então, são alguns exames que que vai ser variável de acordo com o risco de cada pessoa. Mas é importante estar em contato direto com o médico, né? Sim, para que ele possa fazer essa orientação. A gente está caminhando para o finalzinho do programa. Quero fazer uma pergunta aqui para vocês, que talvez a gente já tenha até respondido, né? Vocês já tenham respondido aí ao longo da nossa conversa. A sociedade está preparada para envelhecer como de fato está envelhecendo? Acho que não. A gente vê ainda até uma certa resistência ainda em consultar o geriatra, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa pensar realmente, né? Nesse idoso estar inserido na comunidade, nesse idoso estar produzindo alguma coisa ou não, né? Se ele vai ter essa capacidade, se não vai ter, manter essa autonomia e manter essa independência. Eu acho que não existe nenhum preparo individual ainda, né? Ainda é difícil a pessoa que pensa nessa questão do envelhecimento, quanto um preparo coletivo. Né? Hoje a gente já tem dificuldade de encontrar, por exemplo, uma prefeitura que ofereça algum tipo de atividade física para a população idosa, né? Que ofereça algum tipo de... Programas voltados para esse público. Exato, né? Estimulação cognitiva e outras coisas nesse sentido. Então, acho que ainda não estamos nesse caminho. Talvez a gente não se deu conta ainda. Talvez o primeiro passo seja o que a gente está fazendo aqui, assim, abrindo espaço para falar a respeito do envelhecimento saudável e educar a população mesmo, trazer esse tipo de conhecimento. Acredito que vai começar pela gente mesmo. Saber que tem referência, tem pessoas que podem dar esse acolhimento, né? Médicos que podem dar esse acolhimento, né? E com muita tranquilidade falar sobre esse assunto. Doutoras, quero agradecer a presença de vocês aqui, né? Muito obrigada por compartilharem essas questões com o nosso público e com certeza teremos mais para falar, né, a respeito disso. Isso é sempre importante, né, estar abordando isso. Muito obrigada. A gente agradece imensamente, estamos sempre à disposição. Minhas palavras, faço as minhas palavras as palavras da Gi. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez. A gente agradece também a sua audiência, você que está acompanhando esse videocast, o tema de hoje. Ficou com alguma dúvida? Já sabe, as médicas podem esclarecer melhor esse assunto. Então, até o próximo episódio. Fica conectado com a gente para receber mais conteúdo para a sua qualidade de vida. Até lá!